Quem fala é o Padre Paulo Ricardo, e nós teremos 2 semanas especialíssimas em que nós vamos falar sobre São José. Nós ganhamos da providência divina um ano especial, o ano de 2020, 2021, de 8 de dezembro a 8 de dezembro, é o ano de São José. Por que é que nós temos este ano de São José? Por que é que o Papa Francisco proclamou esse ano? E o que é que isto vai mudar na nossa vida? Vamos então refletir sobre isso nessas 2 semanas, ver concretamente o que é que São José significa para nós, como é que nós podemos nos entregar a esse padroeiro da igreja, protetor da igreja, protetor da sua família, sobretudo. Vamos conhecer melhor São José, vamos verdadeiramente entrar, né, neste ano plenamente, entregando o nosso coração a Deus, que é Pai, e a este protetor da Santa Igreja, que é São José. Quando nós refletimos a respeito desse tema de São José, é importante a gente notar o seguinte, que muita gente fica pensando, mas por que é que escolheram São José como padroeiro da igreja? Porque é isso que nós estamos comemorando, né? Esse ano de São José, ele existe porque nós estamos comemorando 150 anos da proclamação de São José como padroeiro da igreja. Mas, minha pergunta, mas por que não fazem um outro padroeiro? Por que Nossa Senhora não pode ser a padroeira da igreja? E de fato, historicamente falando, o bem-aventurado Papa Pio IX, que é o Papa que proclamou São José padroeiro da igreja, ele pensou seriamente nessa possibilidade, né, de proclamar a Virgem Santíssima como padroeira da igreja. Mas teve uma série de acontecimentos, de reflexões espirituais, teológicas, que levaram o Papa bem-aventurado Pio IX a dizer não, será São José. E por que São José? E esse ano dedicado a São José, ele tem uma finalidade, é retomar esta consciência da igreja de que o padroeiro da igreja é São José. Há 150 anos atrás, o bem-aventurado Papa Pio IX proclamou São José padroeiro da igreja, através do decreto Quemadum Modum Deus, né, do dia 8 de dezembro, o Papa proclamou São José, há 150 anos atrás, padroeiro da igreja. Mas o que é que levou, né, esse santo Papa Pio IX a fazer isso? Bom, a primeira coisa, ele, que estava vivendo um tempo muito atribulado, pensou imediatamente em proteger a igreja com um padroeiro celeste. Vamos lembrar que o Papa Pio IX é o Papa da época em que Roma foi invadida, né? É o Papa em que viveu uma fase tremenda em que a igreja estava sendo assolada de todos os lados no mundo inteiro. Toda uma repercussão de perseguições de pessoas politicamente contrárias, né, aos ideais da igreja, contrárias aos valores que a igreja pregava e contrária mesmo à soberania da igreja, à sua independência, à sua liberdade. Então, o Papa Pio IX, que foi perseguido, Papa Pio IX, que foi politicamente tão antagonizado, como um bom católico, um bom cristão, o que ele fez? Bom, vamos reagir. E vamos reagir com as armas espirituais. Então, o tempo que a igreja vivia na época do Papa Pio IX era tremendo. Eu quero só lembrar para vocês que isso aqui não é uma coisa que o Padre Paulo está achando, está fazendo um apocalipse, está dizendo assim, não, o Papa Pio IX pensava que a igreja estava sendo perseguida, mas isso é coisa da cabeça do Padre Paulo, né? Isso é teoria da conspiração, alguma coisa assim. Nada disso. Veja, no próprio decreto Quemadum Modum Deus, do dia 8 de dezembro de 1870,
a congregação dos ritos, né? A sagrada congregação dos ritos, quando fala dessa proclamação de São José como padroeiro da igreja, da cidade de Roma e do mundo inteiro, diz o seguinte, eu vou ler para você textualmente. Agora, nestes tempos tristíssimos, em que a igreja é atacada de todos os lados pelos inimigos, é de tal maneira oprimida pelos mais graves males, a tal ponto, que homens ímpios pensam ter finalmente as portas do inferno prevalecido sobre ela, é que os veneráveis e excelentíssimos bispos de todo o mundo católico dirigiram ao sumo pontífice as suas súplicas e as dos fiéis por eles guiados, solicitando que se dignasse constituir São José como patrono da Igreja Católica. Veja, não podia ser mais claro, né? Tempos tristíssimos em que a igreja é atacada de todos os lados pelos inimigos. Então é exatamente por isso, pelos ataques à igreja, que o Papa Pio IX quis proclamar São José patrono, padroeiro, protetor da Igreja Católica. E por que São José? Essa é a pergunta, no fim das contas, né? Ou seja, por que é que não poderia ter proclamado, por exemplo, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora? Nossa Senhora é muito mais poderosa do que São José. Existe uma história por trás dessa proclamação. O Papa Pio IX estava pensando em proclamar Nossa Senhora como a protetora e a padroeira da igreja, nos tempos tristíssimos, né, que ele vivia. Mas aí, ele recebeu uma carta. Ou seja, várias cartas, né, inúmeras cartas de fiéis do mundo inteiro, de bispos, como ele mesmo diz aqui, como a Sagrada Congregação dos Bispos, dos Ritos diz, atendendo o pedido de inúmeros bispos do mundo inteiro. Mas o Papa recebeu uma carta em especial de um frade dominicano, francês, que depois seria beatificado. Hoje nós o conhecemos como o beato, né, Jean-Joseph Lataste. O beato Jean-Joseph escreveu uma carta dizendo ao Papa que proclamasse São José patrono da igreja e que ele estava rezando naquela intenção, oferecendo sacrifícios, e para que o Papa atendesse às suas súplicas, o beato Jean-Joseph Lataste disse: eu ofereço a minha vida. Eu dou a minha vida. Ofereço a Deus a minha vida para que o Santo Padre proclame São José padroeiro da igreja. Pois bem, Deus aceitou essa oferta, pelo visto, porque em 1869, um ano antes do Papa proclamar São José patrono da igreja, o frei Jean-Joseph Lataste morreu, aos 36 anos de idade. Jovenzinho, sendo aceito por Deus esse seu sacrifício, e isso impressionou enormemente o Papa Pio IX. Ele disse: olha, eu recebi inúmeras cartas pedindo a proclamação de São José como patrono da igreja, pedido de muitos bispos, de muitos fiéis, mas ninguém ofereceu sua vida como este bom frade ofereceu. E aqui a gente vê esse sentido de urgência espiritual. Você vai dizer assim: padre, mas que frade maluco? Pera lá. Ele ofereceu a vida dele simplesmente para esta, aspas, comemoração, essa proclamação de um título de São José, uma formalidade, simplesmente para o Papa colocar lá uma plaquinha dizendo que São José é o padroeiro da igreja, o protetor da igreja. Ele deu a vida dele por isso. É porque você não entendeu.
Você não entendeu a realidade espiritual. E a realidade espiritual está no fato que nós estamos numa batalha. Essa batalha espiritual que nós vivemos, não é? É uma batalha em que o que está em jogo é a salvação das almas. É o destino eterno das almas. Assim, as pessoas não se dão conta do que é a igreja, né? Para muitas pessoas, a igreja é o quê? É um CNPJ. É um prédio com uma placa. É um lugar, é um clube que agrega as pessoas. Mas não é isso. Não é isso que Jesus fundou. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando instituiu a igreja, ele disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então a igreja, desde o início, né, ela vive uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual da igreja, ela tem em vista a salvação das almas, a salvação dos fiéis. Por quê? Porque nós estamos em perigo. Você pode não pensar em Deus o dia inteiro. Você pode, assim, viver com as suas preocupações, querendo pagar suas dívidas, procurando emprego, carreira, sucesso, está preocupado com a sua saúde, preocupado em ser fitness, né? Alguma coisa assim. Mas existe uma única coisa necessária: a salvação da sua alma. A realidade espiritual que você está colocando em jogo. Você está aqui nesse mundo para isso. E que armas nós vamos usar? Veja, quando de repente, veja, nós temos, qual é a realidade da igreja? Nós temos aqui as almas que estão se perdendo, indo para o inferno. Nosso Senhor Jesus Cristo vai e institui a igreja para a salvação das almas. E aí? Bom, aí, com a salvação das almas, a igreja tem os meios para a salvação das almas. Tem a palavra de Deus, que precisa ser pregada. Tem os sacramentos, que precisam ser administrados. E ao pregar a palavra de Deus, transmitindo a fé para as pessoas, administrando os sacramentos, a igreja está salvando as almas porque as pessoas estão verdadeiramente se voltando para Deus e aceitando a salvação que veio de Jesus Cristo. Mas se a igreja é esse instrumento maravilhoso de salvação, você há de convir que os demônios não estão muito contentes com isso, né? Você há de convir que o diabo, se você não dá importância para a igreja, saiba, o diabo dá. O diabo sabe a importância da igreja. E sabe como a igreja está arrancando almas do inferno e levando para o céu. Ora, estrategicamente, o que é que o diabo tem que fazer para perder as almas? Criar confusão com a igreja. Começar a atacar a igreja. Fazer com que a igreja perca o seu poder de atingir as almas, o seu poder de penetração na cultura, na sociedade. E desde a Revolução Francesa, não é? Em 1789, se montou no cenário mundial um esquema cultural, educacional, espiritual, em que as verdades do Evangelho iam sendo antagonizadas por ideias falsas, mentiras. E essas ideias foram começando a criar e ganhar força política, a tal ponto que o Papa, em Roma, começou a ser perseguido pessoalmente.
né? E o poder de independência que a igreja tinha começou a ser abalado, né? A independência da igreja começou a ser abalada. Nesta situação dramática, como que nós vamos fazer? Se você tivesse numa situação como essa, no lugar do Papa Pio IX, há 150 anos atrás, o que é que você diria? Vamos fazer o seguinte, padre, vamos fazer uma campanha, né? Uma campanha nas mídias sociais. Sim, tudo isso é importante. Pelo amor de Deus, eu trabalho nas mídias sociais, né? Eu evangelizo nas mídias sociais, não estou desprezando nada disso. Mas, numa verdadeira visão sobrenatural, existe uma batalha espiritual. Existem as armas espirituais. E São José, padroeiro da igreja, São José, protetor da igreja, foi então proclamado pelo Papa Bem-aventurado Pio IX protetor espiritual, porque foi um passo sobrenatural, um passo espiritual. Então, se isso foi feito há 150 anos atrás, o Papa Francisco agora traz esta realidade, proclamando o ano de São José, para realmente nós tomarmos consciência de que nós temos esta arma, nós temos esse protetor. E se há 150 anos atrás, né, a Santa Sé disse que vivíamos tempos tristíssimos, em que a igreja era hostilizada por inimigos, o que é que nós não podemos dizer hoje? Muito mais, né? Em 2021, o que nós podemos dizer a respeito do estado da igreja sendo perseguida por ideias, e mais do que isso, por ideologias, e mais do que isso, por poderes políticos? São José. São José, então, protetor. Ao proclamar São José padroeiro, patrono da igreja, o que é que o bem-aventurado Pio IX estava fazendo? Estava colocando São José como, para usar a expressão de Nosso Senhor, né, como uma cidade construída em cima da colina, como um candelabro que é colocado num lugar da casa para iluminar a todos os que estão na sala. Elevando São José, guindando São José como padroeiro da igreja, então agora nós podemos ir até ele. Na verdade, o Papa estava fazendo, para usar uma linguagem bíblica, estava fazendo aquilo que o faraó fez no Egito Antigo, quando os filhos de Jacó foram até o Egito, porque estavam passando fome, porque havia uma grande fome, uma grande seca, né? Os 7 anos de vacas magras. Quando eles foram até o faraó então respondeu para eles: ide a José. José do Egito. José, um dos filhos de Jacó. Ite ad Iosef. Ide a José. Então o Papa Pio IX, ao proclamar São José, padroeiro da igreja, está dizendo: ide a São José. Vamos lá. E aí você começou a entender. Começou a entender a profundidade espiritual daquilo que o bem-aventurado Pio IX fez e que o bem-aventurado Frei Jean-Joseph Lataste fez ao entregar a sua vida. Ele ofereceu sua vida para que o Papa proclamasse São José padroeiro da igreja. Ele fez isso por quê? Porque ele sabia quantas almas seriam salvas se São José fosse visto, se nós recorrêssemos a São José, se São José fosse colocado numa posição em que nós recorrêssemos a ele espiritualmente. Então, se é para salvar as almas, vale a pena entregar a vida.
E o Frei Jean-Joseph Lataste fez isso para salvar as almas. Essa é a história por trás da proclamação de São José como padroeiro da igreja. E nós, nesse ano de São José, né, comemoramos os 150 anos desses acontecimentos. E antes do intervalo, nós estávamos vendo qual é a razão espiritual desta proclamação. Não é? Por quê? Porque, afinal das contas, o Papa Pio IX estava pensando em proclamar a Virgem Maria como padroeira da igreja. Mas alguma coisa chamou a atenção dele. Foi, né, o pedido dos fiéis de proclamar São José padroeiro da igreja, mas entre os fiéis um especial. Né? O Frei Jean-Joseph Lataste, que ofereceu a vida dele para que São José fosse proclamado padroeiro da igreja. Vejam a importância, né? Ele deu a vida, porque vale a pena perder a vida 1000 vezes para salvar uma alma, disse Santa Teresa d'Ávila, né? Então, ele sabia disso, ele sabia que São José pode nos ajudar a salvar as almas, e exatamente aqui que está a grandeza, né, deste nosso santo patriarca. Bom, agora, estas são as razões, digamos assim, históricas, mas existem coisas mais profundas que nós podemos ver a respeito de São José. Ou seja, São José é padroeiro da igreja também por uma razão teológica profunda que está no próprio Novo Testamento. Por quê? Porque a gente tem que parar para pensar. O que é a igreja? Né? O que é a igreja? A igreja, ela não é uma agremiação qualquer. A igreja é o corpo místico de Cristo. Né? Se você é batizado, se você faz parte da igreja, nós fazemos parte do mesmo corpo. A cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós somos os membros. Isso quer dizer que existe toda uma unidade espiritual. Né? Se você é igreja, se você tem fé católica, se você está em estado de graça, se você verdadeiramente está participando dos bens espirituais da igreja, eu estou unido a você, muito mais do que o meu dedo está unido à minha mão. É uma unidade mais plena, mais forte. Se a igreja é o corpo de Cristo, a quem foi que Deus entregou Jesus, seu Filho encarnado, o Filho de Deus que se fez homem? A quem foi que Deus confiou o seu Filho encarnado para que protegesse? Foi a São José. Né? Quando a igreja nascente estava sendo atacada, ou seja, quando Jesus e Maria estavam sendo atacados por Herodes, Deus enviou o anjo a José e disse: levanta-te no meio da noite, leva a mãe e a criança para o Egito, porque querem matá-lo. Querem matar a criança. Então, se São José é padroeiro da igreja, protetor da igreja, ele o é, não porque Pio IX resolveu dizer isso. Ele é padroeiro da igreja porque Deus fez dele protetor. Né? Então, essa é a realidade espiritual, podemos dizer até mística, sobrenatural, da presença de São José como protetor da igreja. E aqui nós precisamos viver isso e vamos viver isso de forma plena nesse ano de São José. Então, vamos aqui ver algumas perguntas dos nossos ouvintes, nossos participantes aí, nos vários canais de WhatsApp, YouTube e também do Facebook. A Beatriz Maria, de Rondonópolis, ela pergunta o seguinte: queria perguntar, São José não foi elevado aos céus como Nossa Senhora?
ou os ossos dele estão em algum relicário? Né? Isso Beatriz, isso é uma coisa interessante a respeito de São José. Embora São José seja um santo tão importante, a gente sabe onde está enterrado São Pedro, onde está enterrado São Paulo, né? A tradição onde está enterrado São João Evangelista, relíquias de São João Batista, quer dizer, o corpo, né, de muitos santos está aí, espalhado nas igrejas do mundo inteiro, e a Igreja Católica, ela, desde o início, ela tem essa tradição de venerar o corpo dos santos. Mas, interessante, impressionante, não tem o túmulo de São José. São José é tão importante, pai adotivo do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem túmulo em lugar nenhum. Mas como assim? Bom, aí nós tem várias especulações a respeito disso, né? No Evangelho de São Mateus está dito o seguinte, que quando Jesus morreu na cruz, está escrito lá, talvez você não tenha notado, mas está escrito que os mortos ressuscitaram. E foram vistos vários mortos na cidade de Jerusalém. Então, existe uma hipótese, vejam, isso daqui não é obrigatório, é uma hipótese. Existe uma hipótese de nós pensarmos que São José estava entre esses mortos que ressuscitaram na hora que Jesus morreu na cruz. E esses mortos que ressuscitaram, esses justos que foram vistos lá em Jerusalém por várias pessoas, como ressuscitados, né, estariam, então, junto de Deus, ressuscitados. Essa é uma possibilidade, e é uma possibilidade interessante porque ela explica por que é que nós não temos, né, uma relíquia de São José. Não temos o corpo de São José em lugar nenhum. Alguma razão deve haver, né? Pois bem. Então, uma outra pergunta. Será que São José não foi privado de pecado como Nossa Senhora? É outra pergunta da Beatriz. Então, veja, existe essa possibilidade, porém não é dogma da igreja. A igreja não... a igreja proclamou, não é, como seu ensinamento dogmático que a Virgem Maria é Imaculada Conceição. Quando foi, em que momento foi que Deus, não é, santificou São José? Nós não sabemos exatamente, mas nós podemos saber e imaginar que foi certamente, né, desde o ventre da mãe. Porque se São João Batista foi santificado no ventre de Santa Isabel, quanto mais não seria São José, não é? Mas saber esses detalhes e estudar essas coisas, eu convido você a participar, né, lá no meu site, o site padrepaulricardo.org. Nós vamos agora, no final do mês de janeiro, lançar um curso inteiro sobre São José. Chama-se Glorioso São José, o nome do curso, né? Amanhã, dia 19, nós vamos dar início às inscrições. As pessoas se inscrevem para esse curso, né? E uma semana depois vai ser o lançamento das aulas. Você vai receber todas as aulas de uma vez só, já gravadas, já prontas, né? Com todo o material para estudo, etc, etc. Onde a gente trata temas assim, com maior profundidade, que não temos ocasião de tratar aqui no programa, né? Então, fica aí a dica para você participar também, se inscrever no curso Glorioso São José, lá no site padrepaulricardo.org. Queremos agradecer a participação de tantos dos ouvintes que estão acompanhando aí nos vários canais, gente acompanhando nos estados do Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraná, Goiás, né? E temos uma pergunta aqui do Gustavo, de Cascavel, no Paraná. Como São José pode me ajudar a melhorar a comunhão eucarística? Essa é a pergunta do Gustavo. Veja, Gustavo, São José não conheceu o sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia foi instituído na última ceia. São José já tinha falecido, né? A tradição nos diz que São José faleceu antes de Jesus iniciar a sua vida pública. Então, certamente, né, a Virgem Maria, Nossa Senhora, depois que Jesus subiu aos céus, que veio, né, Pentecostes, e ela foi morar junto com São João, certamente São João apóstolo
celebrava a missa e a Virgem Santíssima participava da Santa Missa e comungava. Mas São José nunca comungou do sacramento da Eucaristia. Porém, vejam, nós temos uma realidade muito mais profunda do que a comunhão no sacramento. São José recebia os braços. São José tocava no corpo santíssimo e imaculado do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era o pai adotivo. Cuidou de Jesus. E isso certamente foi fonte de grande santificação para São José. Não é? Uma vez um teólogo dominicano estava escrevendo um livro de teologia e entrou numa igreja e viu lá uma senhora devota, né? Uma dessas senhorinhas beatas, por assim dizer, né? Rezando diante da imagem de São José. Aí ele quis saber por que a senhora é tão devota de São José. Ele, teólogo, né? Estava escrevendo um livro sobre São José. Vamos ver o que essa mulher do povo diz a respeito de São José. Me diga, por que São José, por que a senhora é devota de São José? Ah, porque ele é muito santo. E como que a senhora sabe que São José é muito santo? Pois, não está vendo que ele está com um menino? Se ele está tocando no menino Jesus, Deus que se fez homem, então ele é muito santo. Então como é que São José pode ajudar você, Gustavo, né, a comungar melhor? Lembrando e pedindo a ele as graças de um coração como o dele, ele que teve a cabeça de Jesus reclinada no peito dele. Receba na comunhão o menino Jesus, né? E deixe o menino Jesus reclinar na sua cabeça, a cabeça dele no seu peito, né? Essa é a grandeza de São José. Pois bem, para concluir o nosso programa de hoje, eu gostaria só de recordar uma coisa a respeito de São José. Que São José precisa criar um espaço, um lugar dentro de nós. Muita gente tem, desde que começamos o ano de São José, né, lá 8 de dezembro de 2020, muita gente, as minhas pregações, eu tenho falado de São José, muita gente tem dito assim: padre, que bom que o senhor está pregando sobre São José, porque São José não me chamava a atenção. Mas agora que eu comecei a rezar para São José, que eu estou vendo como São José está começando realmente a morar dentro de mim. Ou seja, ser uma presença. E de fato é isso. Porque assim como São José, de fato, foi uma presença na vida de Jesus e de Maria, na Sagrada Família, ele quer também ser uma presença no seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.